Graça e paz a todos. Bom estar na casa de Deus, né? E ter a oportunidade de falar da palavra dele, de poder bendizer o nome dele que é santo, que é poderoso. Amém? Bom, o tema desse mês, né? Manifestando o reino de Deus, e o pastor me incumbiu de trazer a palavra hoje. Então, eu peço que os irmãos estejam em oração. Porque é sempre bom falar, cultuar e falar da palavra de Deus. Mas a gente é humano, a gente é falho, a gente tem nervosismo, a gente, né, tem ansiedade. Mas Deus, ele é fiel e justo, né? E eu creio que não sou eu, não é a Alessandra, né, mas é que eu serei usada, um canal de bênção, né? Que não seja o meu entendimento, mas que seja o Espírito Santo que me use para falar o que Deus quer. Amém? Vamos orar então, irmãos. Pai querido Deus Santo, nós entregamos a Ti agora, Pai, esse momento. Eu te peço, Senhor, que tudo aquilo que venha a ser dito aqui, ó Pai, que não venha a partir de mim, Senhor, mas que o Senhor venha me usar, ó Pai, para trazer aquilo que o Senhor quer, Pai. Primeiramente a mim, Senhor, que sou o canal que recebi, ó Pai, mas também ao seu povo, Pai, aqueles que estão aqui, aqueles que estão assistindo, Senhor. Toca no coração de cada um, que essa palavra, Pai, venha encontrar uma terra boa, Senhor, que essas sementes que vão ser plantadas aqui hoje, Senhor, venham encontrar uma boa terra, Pai, para que venham germinar, ó Pai, e dar bom fruto, Senhor, em nome de Jesus, Pai, porque a Tua palavra garante isso, Pai, que tudo aquilo que o Senhor planta em nós, ó Pai, germine e dá bom fruto, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, usa a minha vida, usa cada um que aqui está, Senhor, abre os nossos ouvidos, ó Senhor, para ouvir. Abre, Senhor, os nossos olhos, Pai, para ver aquilo que o Senhor quer em nossas vidas, Pai. Tira todo impedimento, Pai, todo nervosismo, Pai. Tudo aquilo, Senhor, que não pertence a Ti, ó Pai, em nome de Jesus, caia por terra, Senhor, porque estamos aqui para Te servir, para Te louvar, ó Pai, para engrandecer o Teu nome, Pai, que é santo, é poderoso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema que eu coloquei é entendendo o reino, né? Nós estamos falando de reino de Deus, de manifestação, e o tema desse mês ele é muito importante para nós cristãos, porque ele traz muitos questionamentos acerca daquilo que nós temos vivido como cristãos. Amém? Algumas perguntas elas são geradas quando a gente fala sobre reino de Deus, né? O que é o reino de Deus? Quem que pode participar desse reino? É qualquer um que pode entrar? Eu vou lá, tiro o meu visto, pego meu passaporte, é assim, né? E como que são manifestos os atos do reino de Deus? Como é que eu consigo identificar o que é manifesto desse reino e o que não é manifesto desse reino, né? Essas perguntas, elas cercam a nossa vida e às vezes a gente nem percebe, né? Às vezes a gente está aqui na igreja, vem aqui, senta aí na cadeira, levanta as mãos e louva, ouve uma palavra, vai para casa. Mas e aí? É só isso que o reino de Deus tem para a nossa vida? Né? Essas e outras perguntas, elas são capazes de ser respondidas através da Bíblia. A Bíblia traz toda essa elucidação. Tudo aquilo que a gente tem de dúvida, de questionamento, a Bíblia ela é capaz de elucidar para nós. Amém? Porque a Bíblia ela é luz. A palavra de Deus é luz. E quando a gente coloca a luz diante do nosso caminho, a gente é capaz de enxergar aquilo que está na nossa frente, né? É difícil você andar num lugar que é escuro. Você não enxerga, né? Você pode tropeçar, você fica ali com medo de cair, de levar um escorregão. Mas quando a gente tem luz, quando a gente pode ver, né? Isso é que a palavra de Deus faz com a nossa vida. Ela traz a luz e a gente pode enxergar por onde a gente vai andar. Amém? Então, do que é composto o reino de Deus, né? Olhando para o reino terrestre aqui, o que é composto um reino? Né? O reino, ele tem o rei, né? Que ele é o governante. Então, quando a gente olha para um reino, por exemplo, o reino de Israel, o reino da Babilônia, o reino de Alexandre o Grande, a gente percebe que todos eles têm um começo, um meio e tem um fim, certo? Eles vão lá, começam a... Eles pedem para ter um rei, assim como Israel pediu, né? Para que Deus mandasse um rei. E aí, Saul foi ungido a rei,
como rei de Israel, e aí ele começou a conquistar ali as terras, ele começou a viver com o povo, ele começou a governar, mas em algum momento Saul se perdeu, certo? Por quê? Porque são reinos falíveis, são reinos ordenados por mão humana, mas o nosso Deus, o reinado dele é eterno, o reinado dele é infalível, é imutável, amém? Então, quando a gente olha para o reino, a gente consegue enxergar algumas figuras, né? A gente enxerga o rei, que é quem governa todo o povo, né? A gente enxerga os súditos, que são aqueles que trabalham para o rei, e não pode ser qualquer pessoa. O rei não aceita qualquer pessoa para ser súdito dele, certo? A gente consegue enxergar também o exército, que é aquele que tem o dever de proteger o reino, proteger as terras, proteger o povo. E a gente tem o próprio povo, né? Que é aqueles que dependem do governo do rei. E quando a gente traz isso para o ambiente, né, do reino de Deus, como é que a gente pode enxergar essas composições, esses elementos? Como é que a gente enxerga isso no reino de Deus, né? A gente tem um rei, e esse rei, só existe ele no reinado. Não existe ninguém para dividir esse reinado com o nosso Deus. Amém? Deus, ele é o único que governa, ele é eterno. Ele nunca falhou, ele não falha e ele não vai falhar. Não falhará. Amém? As outras posições que eu citei aqui, a gente pode enxergar em nós. Amém? Amém? Vocês estão aqui? Quando a gente fala de súdito, o que a gente pode pensar? O súdito, ele serve o rei, né? Ele traz ali a roupa do rei, ele traz a comida do rei, ele prepara ali os ornamentos. E nós, como é que a gente se enxerga como súdito no reino de Deus? O que a gente faz para servir a Deus, né? Como é que a gente serve a Deus nesse reino? Servindo os nossos irmãos, servindo a nossa família, servindo a nossa casa, servindo no nosso emprego. Nós somos usados para ser súditos, para ser servos de Deus. Então, a gente não pode simplesmente... eu sou crente, viu, gente? Aí vou lá, sento no meu trabalho, aí alguém me irrita, eu já olho torto, já xingo, já... Que isso? Que tipo de servo é esse? Deus não aceita esse tipo de serventia, né? E quem não serve, não é verdade? Então, eu só sirvo se eu apresentar o reino de Deus. Eu tenho que apresentar o reino de Deus com a minha vida, com as minhas atitudes. Eu não posso simplesmente falar de boca, né? Porque é muito fácil, né? Eu posso chegar lá nos Estados Unidos e falar, olha, eu sou cidadã estadunidense, gente. Cadê seu visto? Cadê seu inglês fluente? Cadê sua certidão de nascimento aqui dos Estados Unidos? Falar por falar é fácil, é simples. Mas eu tenho que agir, eu tenho que viver com aquela cidadania, certo? E como exército? Como é que a gente pode se enxergar no reino de Deus como exército? O que a gente pode enxergar trazendo para o reino de Deus? O exército, ele defende. O exército, ele cuida da região, das terras, do povo. Quando tem uma invasão, a primeira coisa que o governo aciona é o exército, certo? A gente percebeu muitas vezes lá no Rio de Janeiro, quando o negócio estava pegando fogo, o exército ia lá, subia o morro e resolvia. Deveria, né, gente? Mas, enfim. Então, o governo, ele traz o quê? Ele chama o exército. Quando o negócio pega, é o exército que vai defender. Tem uma guerra? É o exército que vai à frente. E nós, como povo de Deus, temos que ser esse exército. Defender a palavra de Deus. Defender nosso chamado. Defender a nossa igreja. Defender aquilo que a gente crê. Aquilo que a gente confessa. Aquilo que a gente vive. Defender a nossa casa, a nossa igreja das invasões e das influências do maligno. A gente tem vivido um tempo onde a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja tem sido bombardeada. Onde o evangelho tem sido bombardeado. Onde as pessoas acham que é muito simples. Deus me ama, me aceita do jeito que eu sou. Tem certeza? Se fosse assim, Jesus não precisava vir. Se Deus me aceitasse do jeito que eu sou, sem me mudar nada, não precisava de Jesus. Mas ele enviou Jesus para que a gente tivesse vida em abundância, vida transformada, vida renovada. Amém? Então a gente tem que ser esse exército que vai mesmo, bate no peito e fala, eu sou servo do Senhor, eu sou o exército de Cristo. Estou aqui para defender as bandeiras do reino. Esse negócio, irmãos, de
Porque perante a Bíblia está errado, mas assim, eu não tenho nada contra. Não, gente. Ou eu creio no que está escrito na Bíblia, ou eu vivo o que está escrito na Bíblia, ou eu não vivo. Não existe isso. Não existe isso de relativizar o evangelho. Isso está muito difícil. É muito difícil falar, né? Porque hoje em dia tudo dá processo. Tudo que a gente fala é perigoso, a gente tem que tomar um cuidado. Tem que, às vezes, falar pisando em ovos, né? Para não ofender, para não machucar. Porque se eu falar assim, desse jeito, o irmão fulano de tal vai ficar meio chateado. Irmãos, na palavra de Deus fala, se eu não me engano é Paulo que fala, que existem as pessoas que tomam leite, mas depois daquela fase, tomam o alimento mais sólido. E a gente precisa começar a viver a fase do alimento mais sólido. Enquanto a gente ficar ali só no leite, só ali no... A gente não vai ser nutrido quanto a gente precisa. E para a gente ter esse alimento sólido, a gente precisa dispor, falar, Senhor, me ajuda, eu quero comer um alimento sólido. Eu quero crescer, Senhor. Eu quero ser um servo mesmo que as pessoas olhem e identifiquem de longe. Esse alimento sólido é a palavra de Deus. A gente não encontra em lugar nenhum. Amém? E como povo de Deus, a gente tem que servir a Deus como povo, né? O que o povo tem? O que um povo é identificado? Nós somos brasileiros, certo? Nós falamos português, nós somos colonizados por Portugal, nossa terra faz calor e por aí vai. Então nós temos características de brasileiro, certo? E nós, como povo de Deus, temos que ter características de povo de Deus. Né? A palavra de Deus fala que quando Jesus for julgar, ele vai separar o bode das ovelhas. Eu quero ser ovelha, amém? Espero que todos também queiram. Mas qual que é a característica da ovelha? Ela é fofinha, ela tem lã, ela anda do lado do pastor, né? Ela é um animal frágil, né? Mas ao mesmo tempo é um animal que dá lã, que dá leite, em alguns lugares dá carne. Então é um animal que tem serventia, né? Então que a gente possa ser esse povo de Deus, identificar que a nossa cidadania não é terrena, nossa cidadania é celestial, amém? E nós vamos morar em um reino que é eterno, amém? Nesse reino, Deus governa, Ele é único, Ele é soberano, e nós temos que crer e depender desse único governo, amém? E para testificar isso que eu estou falando, lá em Êxodo, capítulo 15, versículo 18, está escrito assim. Eu já vou lendo, que vamos ler bastante versículos hoje, se der tempo, irmãos. Está escrito assim: o Senhor reinará para todo sempre. Amém? Então, o reino de Deus, ele é eterno e imutável. Lá em 1 Timóteo 1,17. 1 Timóteo 1,17 está escrito assim: honra e glória a Deus para todo sempre. Ele é o Rei eterno, invisível e imortal. Ele é o único Deus. Amém. Certo, irmãos? Então, nós vivemos esse reino, ok? Mas o que é o reino de Deus? Tá, você falou de reino, falou de povo, falou. Mas o que é o reino de Deus? Então, lá em Romanos 14, 17, é um versículo bem famoso, todo mundo conhece, e já está ali, não vou ler aqui no celular. Está escrito assim: pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas a uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Por que ele começa o versículo com não diz respeito ao que comemos ou ao que bebemos? Porque nós, seres humanos, somos limitados. A gente sempre pensa no agora, né? O que eu vou comer? O que eu vou vestir? Vou vir para a igreja. Que roupa que eu vou pôr? Eu vou pregar hoje. Que roupa que eu vou pôr? Vou para a igreja hoje, vou louvar. Ou então, preciso trabalhar amanhã. Que roupa que eu vou pôr? O que eu vou tomar de café da manhã? Nós estamos preocupados com as coisas daqui, da terra. Mas o reino de Deus, ele ultrapassa isso. Ele vai além disso. Certo? Porque ele é justiça, ele é paz e ele é alegria no Espírito Santo.
Ele é justiça porque nós fomos justificados por Cristo. E a nossa esperança de justiça, ela não é aqui. Nós vamos receber justiça aqui, em alguns casos? Sim. Se Deus quiser, né, for da vontade dele e tiver causas que precisamos dessa justiça, nós vamos receber. Mas essa justiça, nós não devemos depender dessa justiça da terra, porque ela é falha, ela é feita de homens, são homens que governam aqui, e nós não devemos depender dessa justiça. Amém? O reino de Deus também é feito de paz. E não é qualquer paz. Não é a paz que eu vou lá, falar assim, bom, quer saber? As crianças, eu não sou casada, não tenho filhos, mas eu imagino que seja assim, tá? Eu tenho irmão pequeno, então comigo foi assim. Meu irmão tá lá bagunçando e minha mãe leva ele para passear. Pronto, a casa tá um silêncio. Ai, que paz. Nossa. Agora eu vou deitar uns 5 minutinhos, limpar a casa. Ou então, né, quando chega em casa que o marido não tá, as crianças não tá. Ó, que paz, que silêncio. Nossa. Aí, dá 5 minutos, chega todo mundo. Falando da vida, do trabalho, do brinquedo que bateu na escola e que mordeu. E acabou a paz, né? Mas a paz do reino de Deus não é essa. É uma paz que excede todo entendimento. Não existe homem capaz de explicar a paz que Deus dá. Amém? E alegria no Espírito Santo. Que a gente vai precisar, irmãos, de muita alegria no Espírito Santo. Porque o que a gente passa aqui, lutas, tribulações, aflições, muitos passam por doenças, muitos passam por perdas de familiares. A pandemia está aí. Quantos irmãos perderam pais? Eu perdi minha avó, né? Não foi pelo Covid, mas eu a perdi. E a gente precisa dessa alegria no Espírito Santo, porque o homem, a nossa carne, não quer ser alegre. Nossa carne quer ser rabugenta, nossa carne quer ser mal-humorada, nossa carne quer ser chata, encrencar com tudo. Mas a alegria no Espírito Santo transforma essa nossa natureza. Amém? Então, quando a gente entende que essa nossa natureza humana não é muito boa não, viu? Mas a natureza que Deus tem para nós, que era a natureza original, que foi a imagem e semelhança que Ele nos criou, essa sim é boa. Amém? Espero não estar falando rápido demais, gente. Bom, em Coríntios 4:20, também fala sobre o reino de Deus. E diz assim: pois o reino de Deus não consiste apenas em palavras, mas em poder. Certo? Quando a gente pensa em poder, né? A palavra poder, ela tem muitos sinônimos. Quando a gente pensa em poder, pode falar em riqueza, em pessoas que são abastadas financeiramente. Quando a gente fala em poder, a gente pode falar em pessoas que têm um cargo de alto escalão, um policial, um coronel, um general, por aí vai. Né? E quando a gente é criança, a gente pensa no poder daquele lá dos desenhos, dos super-heróis e tudo mais. Né? Mas o reino de Deus não é esse poder que Deus quer, né? O poder do reino de Deus é o poder de transformação. E isso, irmãos, não existe palavras para explicar o que Deus faz na nossa vida, né? A gente não deve servir a Deus por aquilo que Ele faz por nós. Mas, irmãos, Deus, Ele mandou o Filho dEle. Ele entregou o Filho dEle. Que coisa mais linda e preciosa do que isso? Se a gente não se alegrar, não glorificar a Deus por essa primeira obra, por esse primeiro poder na nossa vida, irmãos, não sei, né? Porque não adianta, o reino de Deus, ele não consiste em palavras. Eu posso vir aqui toda quarta-feira, o pastor pode vir aqui todo domingo e falar da minha sabedoria. Nossa, por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Eu posso falar, não vai transformar em nada a vida de vocês. Porque enquanto tiver em mim as palavras, não altera em nada. Mas quando o reino de Deus se manifesta, o poder de Deus se manifesta, a transformação, a mudança, a cura, a libertação, o reino de Deus e o poder de Deus faz isso. Por isso que o reino de Deus é poder. E como que a gente mede quando o reino de Deus está sendo manifesto? Quando tem essas coisas.
quando nós somos aperfeiçoados, quando a nossa vida é regenerada, quando existem curas, quando tem libertação, quando o enfermo é curado, quando o alcoólatra é liberto. Sabe, irmãos? Enquanto isso não acontecer, será mesmo que o reino de Deus está sendo poder na nossa vida? A gente tem que se questionar. Essa palavra veio primeiro para mim. 3 tapas na minha cara. E aí? Está transformando? Está regenerando? Está tendo cura? Está sendo liberta? Está fazendo tudo novo na sua vida? Amém? Isso é poder de Deus. E quem que participa desse reino? A gente viu um pouquinho no domingo com o que o pastor pregou, né? E ele explicou quem pode participar desse reino. Quem nasce de novo, quem nasce do Espírito, quem é filho de Deus, quem é chamado por filho de Deus, quem recebe a Cristo, quem foi eleito, escolhido, chamado, essas pessoas podem fazer parte do reino de Deus. Amém? E todos nós aqui somos parte do reino de Deus, amém? E quem ainda não é que está assistindo vai fazer também, em nome de Jesus. Então lá em 1 Pedro 2, 9 ao 10 diz assim: vocês, porém, são um povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Próximo. Antes vocês não tinham identidade como povo. Agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia. Agora receberam misericórdia de Deus. Amém? Então nós somos povo de Deus. Deus nos escolheu. E nós temos que dar a liberdade para o Senhor nos chamar a cada vez mais e mais. Não adianta falar, sou povo de Deus, não mudo minha vida. O quê? A Alessandra é crente desse jeito, eu prefiro não ser povo de Deus, então não. Nós temos que ser a diferença, fazer a diferença. Ali fala que a gente recebeu misericórdia, que a gente recebeu uma identidade. Imagina, antes a gente não era nada, não tinha nada, não era povo de ninguém. Terra de ninguém, como o pessoal fala, né? Terra de ninguém, qualquer um manda, qualquer um faz. Mas nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós temos uma identidade agora. Amém? E João 3, 1 ao 8. Esse é um pouquinho mais comprido. Mas a gente leu isso com o pastor. Acho que foi no domingo, mas vamos lá. Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são a prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz a vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu disser: é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer. Assim você ouve o vento, mas não é capaz de dizer onde ele vem nem para onde vai. Também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Amém? Então esse é um mistério que a gente não vai explicar com a nossa capacidade humana. Não adianta pensar, repensar. Nossa, mas como é que faz? Mas como Nicodemos falou, mas vai nascer, vai entrar de novo no ventre da mãe, vai sair e vai ser outra pessoa. A capacidade humana não tem como explicar isso. A ciência, e podem estudar o que for, não existe como o ser humano explicar esse mistério. Como o vento, a gente sente o vento, a gente sabe que ele existe, mas a gente não consegue explicar. Assim é o nascer de novo. Porém, nós conseguimos ver quando uma pessoa nasce de novo. Nós conseguimos identificar quando uma pessoa nasce de novo, porque é a mudança, a transformação. Amém? E por fim, como a gente manifesta o reino de Deus, né? Quais são as obras que nós devemos apresentar para poder manifestar o reino de Deus? Né? A gente manifesta o reino de Deus quando a gente é humilde. Lá em Mateus 11, 29, está escrito assim:
Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração e encontrarão descanso para a alma. Que pessoa melhor para ensinar do reino de Deus que Jesus, né? Ele que nos disse isso. Aprendam de mim, sou manso e humilde. Então, quando a gente é humilde, quando a gente tira a nossa natureza humana, a gente põe a nossa natureza humana lá embaixo. Fala, Senhor, não sou nada. Não presto para nada, sou imprestável, minha natureza humana é má, é falida, minha natureza humana é caída, mas o Senhor é aquele que me levanta. Então, Deus, toma o meu coração, me ensina, me faz ser realmente humilde. Porque quando a gente é humilde, né? Às vezes a gente usa a palavra humildade como uma pessoa menos favorecida, uma pessoa ali que não tem tanta coisa e tal. Mas não é isso. Humildade é eu tirar o orgulho, é eu tirar o meu eu. Eu falo assim, eu mesma, Alessandra, eu por mim, eu não sou nada. Mas aquele que está em mim é maior. Aquele que está em mim venceu o mundo. E eu vou vencer junto com ele. Amém? Bom, eu manifesto quando eu sirvo os outros em amor. Lá em Lucas 6, 27 ao 38, está escrito assim. Mas a vocês que me ouvem eu digo, amem os seus inimigos, façam bem a quem os odeia. Abençoe os que o amaldiçoam, orem por quem os maltratam. Se alguém lhe dar um tapa numa face, ofereça também a outra. Se alguém exigir de você a roupa do corpo, deixe que ele leve também a capa. Dê a quem pedir, e quando tomarem suas coisas, não tente recuperá-las. Façam aos outros o que vocês desejam que lhes façam. Só um adendo aqui, irmãos. Quando a gente lê esse texto, e esse foi o texto base que Deus me trouxe para poder montar essa palavra, fiquei pensando, mas o que tem a ver, né? Porque está falando de reino de Deus, e aí começa a falar de pedir, de não querer de volta e de dar outra face. É difícil. Se você não tiver Deus, se você não for do reino, se você não tiver transformação, você não faz nada disso que está escrito. No primeiro momento que alguém te maltratar, você retruca. No primeiro momento que alguém te pedir emprestado, você vai olhar para ele e falar assim, tá me devendo, né? Foi viajar e meu dinheiro que é bom, nada. Primeiro momento que você faz isso, né? E ali fala, façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam, né? Às vezes é muito difícil, a gente quer receber do outro, né? A gente quer que o outro honre a gente. A gente quer que o outro tenha consideração conosco. A gente quer que o outro lembre de nós. Porque eu lembro do outro, eu faço pelo outro, né? Eu cuido do outro, mas o outro não cuida de mim. Nossa! Mas ali está falando para nós fazermos. Não o outro vai fazer, mas para nós fazermos o que os outros querem, né? O que a gente quer que o outro faça por nós. Não começa no outro, começa em mim. Eu que tenho que fazer. O BO tá comigo aqui. Se eu não fizer, não adianta eu fazer esperando que o outro vai fazer. Porque na maioria das vezes o outro não vai fazer, né? Pode continuar. Se vocês amam apenas aqueles que os amam, que mérito tem? Até os pecadores amam quem os ama. E se fizer o bem apenas aos que fazem bem a vocês, que mérito tem? Até os pecadores agem desse modo. E se emprestam dinheiro apenas aos que podem devolver, que mérito tem? Até os pecadores emprestam aos outros pecadores na expectativa de receber tudo de volta. Portanto, amem os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar nada de volta. Então, a recompensa que receberão do céu será grande e estarão agindo de fato como filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso até mesmo com os ingratos e perversos. Sejam misericordiosos, assim como seu Pai é misericordioso. Amém? Então não adianta a gente falar assim, não, eu vou fazer, porque o fulano de tal vai lembrar de mim. Talvez o fulano de tal não lembre. Talvez o fulano de tal até te ignore. E você fala, caramba, mas eu tinha maior consideração pelo fulano de tal, né?
fulano de tal me ignorou. Pode acontecer. Mas eu tenho que fazer mesmo assim. Porque senão que diferença tem? Até o povo do mundo aí faz boa ação e vai lá e leva alimento, e leva roupa. A gente consegue perceber isso quando tem uma tragédia. O povo se junta e arrecada roupa, e arrecada alimento, e manda. Mas e aí? Isso aí qualquer um faz. Mas e aquele que põe o dedão lá na sua ferida assim, ó? O que você faz com esse? Você amaldiçoa? Você xinga? Você faz a oração contrária? Senhor, que o carro dele quebre porque ele não me abençoa. Que isso, irmão? Põe tua mão, Senhor. Queima ele. Mas o que fala ali? Para a gente fazer o bem. Não para a gente pedir justiça. Porque a justiça vem de Deus. Deus vê tudo isso, irmãos. Então não adianta a gente... Ai, Senhor, coitado de mim, porque o fulano de tal fez isso. Deus viu. E sabe o que mais? Deus estava do seu lado ali, ó. Falando, calma, filho. Espera só um pouquinho. Mas a gente, imediatista, não sei o quê. Então, Deus viu. Então, a gente tem que servir em amor. Porque se a gente serve em amor, a gente está no reino de Deus, certo? A gente tem que ser perseverante. Vamos lá para 2 Tessalonicenses, por favor. Eu pulei um versículo aí. 2 Tessalonicenses 1, do 3 ao 6. E diz assim: Irmãos, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês, pois sua fé tem se desenvolvido cada vez mais e o seu amor um pelos outros tem crescido. Por isso, nos orgulhamos de falar às outras igrejas de Deus sobre a sua perseverança e fidelidade em todas as perseguições e aflições que vocês têm sofrido. Deus usará essa perseguição para mostrar que o seu julgamento é justo e é para torná-los dignos de seu reino, pelo qual estão sofrendo. Em sua justiça, Deus pagará com aflição aqueles que afligem vocês. Então é isso que eu acabei de dizer. Não adianta falar, não, Senhor. Deus viu, Deus sabe. E ali acabou de confirmar. Deus vai pagar com a justiça dele, no tempo dele, da maneira dele. E quando isso acontecer, não é para a gente ficar, isso aí, lá, Deus fez justiça. Muito pelo contrário. Senhor, tem misericórdia. O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor viu. E se aconteceu, é porque é da maneira que Deus mandou. Mas ali fala que a gente tem que ser perseverante e que a nossa fé tem que ser aumentada, porque a gente vai sofrer aflição e a gente vai ser perseguido por conta do reino de Deus. Então a gente tem que estar firme, certo? Exercendo a fé. Quando a gente exerce a nossa fé, a gente demonstra que está no reino de Deus. Tiago 2,5, por favor. Cri. Falhou. Agora foi. Ouçam, meus amados irmãos, não foi Deus que escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé? Não são eles os herdeiros do reino prometido àqueles que o amam? Então Deus prometeu um reino para nós, mas nós temos que ter fé. Nós temos que crer que esse reino existe. É a primeira coisa. Se eu não crer que esse reino existe, que eu estou servindo a um rei que me prometeu essa morada eterna, irmãos, o que eu estou fazendo aqui? Então eu tenho que exercer minha fé. E por último, dando testemunho de vida. Lá em Atos 20, 24, diz assim. Atos 20, 24. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Então, se a gente viver, mas não der testemunho de vida, irmãos, também não está valendo nada, não. Será que eu estou no reino? Eu estou dando testemunho? Eu estou falando? Eu estou pregando? Eu estou dando testemunho daquilo que Deus fez por mim? Porque dar testemunho não é só vir aqui pedir para o pastor, deixa eu contar uma bênção aqui. Olha, consegui, igual a irmã Selma, contou aqui no domingo, fui efetivada, ou então, comprei um carro novo, Deus me abençoou com uma casa. Isso é muito bom, isso acrescenta a nossa fé, isso acrescenta, isso mostra que Deus age até nas coisas materiais. Isso é bom.
Só que o testemunho que fala aqui é a maneira que nós vivemos. Será que eu testifico aquilo que está na palavra de Deus através da minha ação? Isso eu consigo medir. E assim eu sei se eu participo do reino ou não. Amém? Para encerrar, como é que a gente pode aplicar isso? Primeiro eu preciso identificar se eu já sou participante do reino. Amém? Segundo, eu preciso manifestar o poder de Deus na minha vida. Se eu não manifestar o poder de Deus, manifestar o reino de Deus, eu não estou no reino, certo? E terceiro, eu preciso ajudar a propagar o reino de Deus. Eu não posso simplesmente só falar que eu sirvo, que eu estou aqui. Tá, e aí? Você prega, você evangeliza, você cuida, você empresta seu ouvido para aquele parente chato que às vezes fica lá, só te liga na hora que você está cheio de coisa. Você empresta seu ouvido para ele? Que às vezes ele só precisa de 1 minutinho você escutando ele, para ele abrir o coração e você ter espaço para falar do amor de Deus. Você empresta seu ouvido? Você ama aquele vizinho chato que liga o som 6 horas da manhã num sábado, você querendo dormir até às 10? Você ora por esse vizinho? Você oferta na casa de Deus? Você oferta quando vem missionário aqui? Você oferta com a construção? Você quer que o reino de Deus se expanda? Como? Você ajuda como? Né? Então a gente precisa identificar essas coisas para a gente poder entender se somos do reino de Deus, o que fazemos para o reino de Deus e o que podemos continuar agregando e tendo transformação na nossa vida através do reino. Amém? Espero que os irmãos tenham sido abençoados com essa palavra. Eu agradeço a oportunidade, a confiança do pastor em dar o microfone que pesa 25 quilos. Mas Deus é muito bom e eu estou muito feliz de poder estar aqui, de poder falar da palavra de Deus, que é algo que é inesgotável. Pode vir outra pessoa aqui, ler todos os versículos que eu li e trazer uma revelação totalmente diferente, porque a palavra de Deus se renova cada manhã. Amém? Vamos orar então, irmãos, para a gente poder encerrar a pregação. Depois eu vou passar a palavra para o pastor. Pai querido, te agradeço, Senhor, por mais esse dia. Te agradeço por poder estar aqui. Bendito é o teu nome, Senhor. O Senhor é santo, é poderoso, Pai. E eu te bendigo cada vez mais e mais. Obrigada, Senhor, pelo teu sacrifício. Obrigada, Senhor, por poder, Senhor, ter vida, por poder falar, Senhor. Eu te agradeço pelas pequenas coisas, Pai, porque o Senhor se manifesta desde a menor coisa, Senhor, até a maior. Senhor, que o teu reino, Pai, venha ser manifesto através das nossas vidas, que tudo que foi dito aqui, Senhor, venha ter caído realmente numa terra boa, que nós possamos guardar, Senhor, e manifestar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Muito obrigado por poder estar aqui. Eu agradeço pela vida de cada um, aqueles que estão ouvindo em casa, aqueles que ainda vão ouvir, Senhor. Toca no coração de cada um, Pai. Liberta, Senhor, traz cura, traz libertação, que o teu reino venha a ser manifesto, Pai, não só aqui na tua casa, Senhor, mas em nossos lares, ó Pai, em nossos trabalhos, ó Senhor, aonde nós estivermos, ó Pai, que nós possamos levar, Senhor, as bandeiras do teu reino, Deus, em nome de Jesus, Pai, e que essas aflições, Pai, aquilo, Senhor, que vem tentar bombardear, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, Pai, venha cair por terra em nome de Jesus, Pai, porque o nosso coração é teu, a nossa mente é tua, Senhor, que nós possamos cada vez mais e mais, Senhor, entender que somos, Pai, e servimos a um reino que é eterno, Pai, e que tudo que está aqui vai passar, Senhor, mas o teu reino, Pai, não vai passar, Senhor. Muito obrigada por isso, Pai, porque eu sei que eu vou fazer parte, Senhor, na eternidade desse reino, Senhor. Eu já fui gerada na eternidade, Pai. Nós já fomos gerados no teu coração na eternidade, Senhor. E estaremos contigo, Pai, quando Jesus voltar. Muito obrigada, Senhor, pelo teu amor que é eterno, que é real, Senhor, que é fiel, meu Deus. Guarda os meus irmãos, ó Senhor. Cuida da vida de cada um, ó Deus, e eu te agradeço por essa oportunidade de estar aqui, Senhor. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém.